Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí ao meu canal. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho algumas dicas de como iniciar no mundo dos investimentos, né? Se eu começasse a investir hoje, o que eu faria? O que que eu faria de diferente nos meus investimentos, né? Então, lembrando ali que eu já sou investidor, né, na bolsa ali faz um tempinho, desde do mês de maio, né, do ano passado aí, e eu já consegui ter uma boa experiência aí em relação aos meus investimentos, né? O que que deu certo, o que que deu errado. Então, como eu estou nesse início dos investimentos ainda, eu consegui ver para mim o que que deu certo, o que que deu errado, e como não tem assim um canal que fale desde o início, né, dos investimentos, o que que funciona, o que que não funciona, eu decidi criar este canal aqui. Vou apresentar para vocês como é o nosso primeiro vídeo aqui no canal. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha jornada de investimentos e lá no final do vídeo eu vou mostrar como que está a minha carteira, quais são os ativos, né, da minha carteira que eu acabo investindo ali. Então, como está o título ali da nossa apresentação, o seu guia é essencial para iniciar no mundo dos investimentos. Então, fica até o final do vídeo aí, que tenho certeza que você não vai se arrepender, né? Uma vez que eu vou mostrar e explicar para vocês como que nós podemos iniciar aqui no mundo dos investimentos, tá certo? Então, vamos lá. Então, eu sou professor aqui da rede privada e pública aqui do estado do Paraná, certo? É, eu sempre gostei muito de economizar dinheiro, né? Eu sempre economizava dinheiro, deixava meu dinheiro ali na poupança, e aí faz mais ou menos ali 12, 13 anos que eu sou professor, e eu consegui agora conciliar essas duas coisas, né? Então, estudando os investimentos junto com as minhas aulas ali, né, o dinheirinho que sobrava delas, e eu comecei a ver que eu podia multiplicar, né, esse dinheiro ali, e aí então eu comecei e resolvi, né, iniciar aqui no mundo dos investimentos. Então, meu objetivo aqui com esse canal é fazer o quê? É ajudar a vocês a iniciar também no mundo desse investimento e, por que não, né? Fazer com que vocês aprendam com o meu erro. Então, sempre é bom, né, você ter ali alguém que tenha errado para que você não cometa esse mesmo erro aqui. Então, como eu sou um educador, né, a paixão, esse gosto por ensinar, né, de ver as pessoas aprendendo, isso que faz com que nós, professores, acabemos nos motivando cada dia mais. Então, creio eu que aqui no canal, este propósito vai ser o mesmo aqui. Muito bem, então vamos lá. Se eu começasse a investir hoje, o que eu iria fazer de diferente? Então, assim, eu cometi alguns erros, sim. Vou ser justo e claro aqui para vocês que se eu tivesse começando a investir hoje, talvez eu não começaria desta maneira. E nos próximos vídeos aqui, é claro que não vai dar para me explicar tudo para vocês sobre a minha jornada de investimentos com um vídeo só, porque vai ficar muito longo. E eu sei que vídeo longo no YouTube muitas vezes é chato de a gente assistir, né? Mas assim, eu errei e ainda estou tentando consertar esses erros aqui, como eu disse para vocês, minha jornada nos investimentos, assim, ela não é tão longa, mas também não é tão curta, porque eu já consegui sentir algumas mudanças aqui na minha carteira, mudanças assim, para melhor, né? Então, com um ganho de capital já considerável, tá certo? Então, vamos lá. O que que acaba acontecendo? Quando eu acabei optando por entrar no mundo dos investimentos, eu sempre investia não, né? Porque a poupança hoje em dia ela passa praticamente só a inflação, né? Eu deixava meu dinheirinho lá na poupança e observava que esse dinheiro ele estava rendendo muito pouco. Aí comecei a procurar, né, o que eu poderia fazer para render um pouco mais com esse dinheiro. E aí eu vi que tinha muitas estratégias que o pessoal usava. Comecei a ver vídeo no YouTube, comecei a ler sobre investimentos em alguns livros aqui. E a primeira coisa, quando você inicia nesse mundo aqui dos investimentos, você vai definir o seu perfil de investidor. Como assim o meu perfil de investidor? Não estou entendendo. Então, assim, cada um vai ter
é um tipo que vai ser pessoal para os seus investimentos. Por exemplo, eu vou ser conservador. O que que é ser conservador? Eu não vou colocar meu dinheiro em renda variável, né? Porque, como o nome já diz, renda variável, os investimentos elas ficam oscilando. Por exemplo, comprei hoje um investimento lá, uma ação, né? Que ela estava cotada a R$ 30. Amanhã ela pode cair para R$ 28. E aí, se você não consegue suportar esse balanço de subir e descer aí dos investimentos da renda variável, você tem um perfil conservador. Aí você vai ter que ficar lá onde você não corra esse risco aqui. E aonde que eu não vou correr esse risco? Eu não vou correr esse risco na renda fixa, né? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é renda fixa. Falar, mas não, eu consigo suportar essa variação aí dos investimentos, eu tranquilo, se cair um pouquinho não tem problema, mas se subir eu vou ficar feliz. Então, eu sou do tipo que eu consigo suportar essa oscilação aqui nos meus investimentos. Então, eu sou um cara moderado, né? Que como assim? Eu gosto também da renda fixa e consigo suportar essas variações. Não, agora eu sou um investidor que tô nem aí com o meu patrimônio. Se eu vou colocar hoje, amanhã vai cair 50, 60, 70%. Eu não ligo para quanto dinheiro aí eu posso perder ou para quanto dinheiro eu posso ganhar. Eu sou um investidor arrojado. Então você vai ver, vai definir qual que é a sua estratégia de investimentos, né? Qual que é o teu perfil de investidor? Primeira coisa, montar a sua estratégia de investimento. Como assim montar a minha estratégia de investimento? Todo mundo tem uma estratégia de investimento. Eu sei que às vezes no começo parece complicado a gente pensar assim, pô, estratégia de investimento, como assim? O que que eu vou colocar nessa estratégia de investimento? Por isso que eu resolvi criar esse canal, para mostrar para vocês como nós podemos colocar uma estratégia de investimento simples que funciona. Que funcionou para mim, certamente vai funcionar para vocês aqui. Então, a minha jornada de investimento foi essa. Eu comecei a observar que eu poderia fazer aquele dinheirinho suado do final do mês começar a render um pouquinho mais. E aí comecei a estudar os investimentos e da poupança eu passei para a renda fixa. Eu acho que todo mundo, ou a grande maioria, começa com a renda fixa e depois aqui da renda fixa eu passei ali na renda variável, investindo em fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendo, criptomoedas e também ações lá no exterior, tá? Então, a gente começa aos poucos, né? E aí vai subindo esse degrauzinho aqui, conforme nós podemos observar aqui, né? Então, você começa lá com uma moedinha, depois você vai duplicando ali, não o seu dinheiro, mas primeiro o seu conhecimento, porque você tem que pensar assim, que é o seu dinheiro que está ali, né? Você está trocando horas da sua vida por esse dinheiro que você vai investir. Então, investir com sabedoria, investir sempre com conhecimento, né? Porque se não for dessa maneira, você vai estar fazendo apostas. E esse canal não é para quem quer fazer apostas. Então, se você quer fazer day trade, o que que é o day trade? Quero colocar o dinheiro hoje e no final do dia eu quero resgatar esse dinheiro com lucro. Não, aqui não. Aqui é o canal para que você consiga se aposentar com a renda variável. Como assim me aposentar com renda variável? Vocês sabem, né, que o INSS ele não vai dar conta de aposentar a galera aqui, então eu quero aposentar não dependendo do INSS, não dependendo do governo, mas sim das minhas economias e dos meus investimentos aqui. Muito bem. Por onde começar hoje? Se eu fosse iniciar hoje, por onde que eu começaria? Então, assim, eu creio que a maioria de vocês que estão aqui assistindo já devem ter ouvido falar na tão cobiçada, né, reserva de emergência. O que que vem a ser a reserva de emergência? O próprio nome já é autoexplicativo, né? A reserva de emergência é aquele dinheiro que você vai pegar essa reserva de, de emergência e vai colocar ela em uma outra conta. Então, por exemplo, eu uso lá uma conta de uma empresa X. Eu vou pegar e vou abrir uma conta em outro banco, né? Faz isso que ajuda você a não gastar esse dinheiro e você vai depositando todo mês lá R$ 500, R$ 300, R$ 100, quanto te sobra. Por quê? Porque quando você faz um investimento, seja na renda fixa, na renda variável, muitas vezes você não consegue resgatar esse dinheiro para usar nesse momento, né? Por exemplo, lá na bolsa, eu compro uma ação e vou vender essa ação. Vendi essa ação com lucro. Esse dinheiro só vai cair na minha conta daqui 2 dias. Então, daqui 2 dias eu vou resgatar esse dinheiro.
Então, caso aconteça alguma coisa, o pneu do carro fure, aconteça alguma coisa, eu tenho uma moto, né? Então a minha moto lá estraga o motor da moto, alguma coisa que requer um dinheirinho a mais, eu vou pegar da onde? Eu vou pegar dessa reserva de emergência. Então, aqui é como se você estivesse montando um colchão, né? Para que quando você caísse com o baque lá de algum problema, você pode usar essa reserva de emergência aqui e aí você fica tranquilo. Você pode dormir sossegado, porque você sabe que se algum imprevisto acontecer, você vai poder tirar esse dinheiro da reserva de emergência e solucionar esse problema aqui. Então vamos lá. Olha essa mensagem, essa imagem que eu trouxe para vocês aqui deste ano ainda, né? Mesmo entre os mais ricos, a maioria dos brasileiros não tem reserva de emergência, aponta estudo. O que é ser rico para você? Ser rico é ganhar 10, 15, 20, 30 mil reais? Ou será que a tua riqueza é quanto você consegue fazer esse dinheiro render e multiplicar ele? Né? Então, às vezes, eu já ouvi vários YouTubers, no qual eu sigo aí, falando que conversava lá com médicos que ganhavam super bem, mas eles não tinham uma reserva de emergência, viviam endividados. Então, não é o quanto você ganha, e sim o que você faz com aquele dinheiro que você ganha, né? E assim, quanto que eu vou deixar para a minha reserva de emergência? Então, aqui como está no nossa terceira linha aqui, o ideal é de 6 a 12 meses de despesa. Então, vamos pensar assim, a minha despesa por mês é 2 mil reais. Claro, só fazendo um exemplo hipotético, cada um tem a sua despesa aqui. Então, eu vou pegar esse valor, né, de 6 meses e vou multiplicar ali por 2 mil reais, vou deixar 12 mil reais. Então, se acontecer alguma coisa, por 6 meses eu fico garantido para mim não precisar mexer naquele meu investimento ali. E é fundamental, pessoal, que esse investimento aqui ele tenha liquidez imediata. O que que é liquidez imediata? Então, por exemplo, eu preciso hoje, né? Estou gravando esse vídeo aqui para vocês às 9h30 da noite. Eu preciso agora desse dinheiro. Vou lá e consigo sacar esse dinheiro. Então, liquidez imediata. Alguns bancos oferecem liquidez imediata, é, dependendo ali do banco até um certo horário. Então, tudo isso você vai acabar vendo. Nesse canal também eu vou ensinar vocês a analisar onde deixar esse dinheiro aqui. Como eu disse para vocês, então, separar sempre esse investimento de 6 a 12 meses, mas de 6 meses já está tranquilo, você já consegue ali sobreviver, né? Caso aconteça algum imprevisto ali no seu dia a dia, e liquidez imediata, né? Tá, então tranquilo, eu já sei agora que eu tenho que deixar de 6 a 12 meses, mas aonde que eu vou deixar esse dinheiro? Onde que eu vou investir esse dinheiro? Então, assim, você tem que priorizar investimentos que tenha uma liquidez imediata. Como disse para vocês, o caso aqui, 9h30 da noite, eu consigo sacar a minha reserva de emergência. Se eu precisar agora, eu vou lá, entro na conta do meu banco e retiro esse dinheiro aqui. O mais comum, né, que as pessoas deixam é no CDB. E o que significa o CDB? CDB significa Certificado de Depósito Bancário. Você está emprestando o teu dinheiro para o banco emprestar esse dinheiro para outras pessoas, né? Então o banco ele vai ganhar com esse spread. O que que é esse spread? É a diferença. Então, por exemplo, o banco, fazendo só um exemplo hipotético aqui para vocês entenderem melhor, eu vou emprestar esse dinheiro aqui para o banco rendendo a 1% ao mês. E o banco vai emprestar esse dinheiro que eu emprestei para ele para uma outra pessoa, rendendo ali a 2% ao mês. Obviamente é muito maior que isso, né? É só um exemplo didático para vocês entenderem. E aí o que que acaba acontecendo? O banco vai me pagar quanto? 1%. E esse 1% vai ficar para ele. Então, esse é o spread. E também, falar assim, eu não quero emprestar para o banco, não confio em nenhum banco, então você pode colocar no Tesouro Selic. Ao invés de você emprestar para o banco, você estará emprestando para quem? Você estará emprestando para o governo. Ah, mas tem chance do governo falir, e não me pagar. De fato, esse risco, ele não vou falar para vocês que ele não existe, que é nulo, só que quem imprime dinheiro, né, caso aconteça alguma coisa desse tipo aqui? O governo. Então o governo vai lá, imprime dinheiro e te paga. Ah, mas não vai estar valendo nada de dinheiro. Não importa, ele vai te pagar. Agora se vai estar valendo nada ou não já é outra coisa, né? Claro que eu estou brincando. Então, o Tesouro Selic e o CDB, no meu ponto de vista aqui, é a forma mais clara de você deixar o seu dinheiro de reserva de emergência.
Nós temos LCI, LCA, depois eu vou gravar outras aulas, outros vídeos aqui explicando o que que é, só que ela não vai se enquadrar aqui, porque é difícil você achar uma LCI, uma LCA. LCI é letra de crédito imobiliário. Então, você está emprestando dinheiro para o banco para ele emprestar exclusivamente para financiar imóveis, né? E LCA é letra de crédito imobiliário, como diz para vocês, e também nós temos lá o dinheiro que vai ser emprestado para o pessoal do agro, para financiar o agro. Então, que são as LCAs, né? E aí, isso aí não é um investimento assim que você vai ter tanta liquidez, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Agora eu já entendi, já fiz a minha reserva de emergência, né? Tô com o meu dinheirinho lá no CDB, rendendo no mínimo 110% do CDI. Depois eu vou explicar o que que é o CDI. E agora o que que eu vou fazer? Para começar, eu vou falar dos fundos imobiliários. O que que vem a ser os fundos imobiliários? Imagina só que eu tenha um prédio, né? Esse prédio tá lá na cidade e esse prédio eles têm lá várias salas, né? E essas salas aí eu alugue para vários inquilinos diferentes. E esses inquilinos, o que que eles fazem? Eles me pagam por mês o aluguel. E esse aluguel, eu vou pegar esse aluguel e vou distribuir 95% do valor desse aluguel. Por exemplo, vamos supor assim, que eu tenho uma sala lá e eu alugue essa sala a R$ 100, só para vocês entenderem. Eu vou pegar R$ 100, vou distribuir 95% para os investidores e vou ficar com R$ 5 para mim, fazer lá manutenções para que eu possa, é, enfim, comprar outros prédios para alugar e vou fazer o que o dinheiro ali desses 5% me permitir fazer. Seria legal se isso acontecesse, né? Mas acontece. Então, os fundos imobiliários eles têm que passar 95% do seu lucro para os investidores. Então, como que eu faço para ter uma cota do fundo imobiliário? Nos próximos vídeos eu vou ensinar vocês ali a abrir uma conta numa corretora, a investir nos fundos imobiliários. Então, você escolhendo bons fundos imobiliários, que nós temos vários setores, temos setores de shopping, setor logístico, temos galpões, né? Nós temos ali fundo imobiliário de papel. O que que é o fundo imobiliário de papel? Ele vai pegar e vai emprestar dinheiro, né, para outros agenciadores aí, para construtores, enfim, e vai pegar essa taxa de juro e vai distribuir aqui para os investidores. E qual que é a vantagem do fundo imobiliário? O fundo imobiliário, como eu disse para vocês, por exemplo, o aluguel ou a taxa ou os juros, né, que você emprestou lá no caso do fundo de papel, ele é pago mensalmente. Então, por exemplo, ó, eu estou gravando esse vídeo para vocês no dia 24 de outubro. Se eu investir em um fundo imobiliário hoje, 24 de outubro, até o final do mês, né, dia 30, 31, se eu ficar com essa cota do fundo imobiliário, dia primeiro eu já recebo o provento desse aluguel, né? Então você investe e todo mês, até que você venda esse fundo imobiliário aí, ele vai pagar para você esse rendimento, né? Então isso a gente tem uma constância, a gente sempre vai ter caixa. Por quê? Porque, por exemplo, eu aportei meu dinheiro da reserva lá que eu tirei para investir do mês, e aí acabou o meu dinheiro, né? E dia 15, dia 17, sempre tem empresas dos fundos imobiliários me pagando, eu pego esse dinheiro e reinvisto, assim eu vou ter a minha bola de neve dos juros compostos trabalhando ao meu favor. E depois, né, eu acho que essa é o caminho, o degrau que o investidor vai trilhando depois dele fazer lá sua reserva de emergência, começar a investir em fundos imobiliários, ele começa em ações, né? Eu coloquei ali criptomoedas, só que eu não vou falar muito de criptomoedas aqui porque é um passo maior do que nós estamos iniciando aqui. Sobre criptomoeda, eu vou gravar uma aula específica para vocês ali. Ações. Ações pagadoras de dividendo. Vamos entender primeiro o que que é uma ação. Ação deriva do termo acionista. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, né, alguns exemplos de ações que existem na bolsa. Não é uma recomendação para vocês irem, né, lá e comprar uma ação da Itaúsa, do Itaú, do Bradesco, da Unipar, da Sanepar, da Petrobras. Não, é só para vocês entenderem que essas aqui são as ações que pagam dividendos. Então vamos supor lá, eu vou ser um acionista, por exemplo, da Petrobras, né? O que que é ser um acionista?
eu vou ser sócio dessa empresa. Então, por exemplo, eu sou sócio da Petrobras, porque eu tenho de fato ações da Petrobras. E aí, conforme a Petrobras lucra, esse lucro vai ser distribuído para seus acionistas, para seus sócios. E aí, como eu sou sócio, dependendo da quantidade de ações que eu vou ter, eu vou receber esse dinheiro aqui. Só que o que que acaba acontecendo? Essas ações, elas são diferentes dos fundos imobiliários, porque as ações, elas não pagam todo mês. Temos ações que vão pagar lá trimestralmente, temos ações que vão pagar semestralmente, temos ações que vai nos pagar anualmente, né, uma vez por ano. Eu falei para vocês que não tinha ações que pagavam mensalmente, mas o Bradesco quase que é mensal ali, só que ele paga alguns centavos. Então, dependendo da ação que você vai escolher, você vai montar o quê? A tua estratégia que eu falei para vocês. Ah, eu só quero ações aqui que vão me pagar dividendos a cada trimestre, então eu vou escolher elas, né? Ah, quero receber dividendo uma vez por, por ano, então eu vou escolher ali. Mas por que não escolher ações que paguem dividendos ali trimestralmente, anualmente, semestralmente? Então sempre você vai ter esse dinheiro ali entrando no seu caixa, né? Então, isso que são ações. Ações, você é um acionista, você é um sócio, e como você é um sócio, você recebe parte do lucro desta empresa aqui. Muito bem, agora preste bastante atenção em alguns erros comuns, né, de como nós podemos evitar esses erros aqui. Ignorar avaliações de risco e retorno. Então, por exemplo, nós temos uma pirâmide de investimentos, que eu vou mostrar para vocês, nas próximas aulas aqui, que geralmente no mundo dos investimentos é assim: quanto maior o investimento, desculpe, quanto maior o risco que você corre, maior o retorno, né? Então, eu vou comprar, por exemplo, aqui, um fundo imobiliário que ele vai me pagar 1,50, 1,5% ao mês de retorno. Só que esse fundo imobiliário possivelmente ele vai ser mais arriscado que um fundo imobiliário que me pague lá 1%, 0,8, 0,9% ao mês, né? Então eu tenho que ver se eu quero correr esse risco. Se o meu perfil de investidor, ele é um perfil de investidor que está disposto a correr esse risco aqui. Lembrando, pessoal, que investimento é para você deitar no travesseiro e dormir tranquilamente. Não é uma coisa para te tirar o sono, para te tirar a paz. Você está trabalhando lá, pensa, meu Deus, e esse fundo imobiliário, será que vai dar problema? Será que eles vão conseguir alugar aquelas lajes que eu investi, que aquele inquilino saiu? Não é para isso. Então, o investimento é para te dar tranquilidade, para te não tirar o sono. Perseguir ganhos rápidos, o FOMO, né? O que que é o FOMO? Assim, eu tenho uma empresa lá de saneamento e essa empresa, aqui nos 6 primeiros meses do ano, ela valorizou 70%, né? Eu estudei essa empresa antes, entrei nela antes dessa valorização e, por exemplo, se eu não tivesse entrado nessa empresa, eu vi que essa empresa valorizou 70%, agora eu vou lá, vou comprar ela. O que que ia acontecer, né? Possivelmente, se essa empresa subiu 70%, ela não vai continuar subindo mais 70%, né? Então, o meu retorno com essa empresa seria muito baixo. Então, sempre analisar as empresas para que você não caia no FOMO. Ah, todo mundo está comprando, eu vou lá comprar também. Todo mundo está vendendo, eu vou vender também. Não, ter a sua opinião, né? Você ser um crítico ali dos seus investimentos. Pô, será que está na hora de comprar? Será que está na hora de vender? Nunca seguir diquinhas, né? Porque aqui eu não vou, o canal não vai ser para dar diquinhas para você, vai ser para ensinar vocês a investir ali de maneira consciente. Concentração excessiva em ativos. Então, por exemplo, agora eu tô fera aqui nos investimentos, fundo imobiliário, vou pegar o meu dinheiro e vou colocar tudo em um fundo imobiliário só. Vou colocar lá, por exemplo, R$ 10.000 em um fundo imobiliário só. Tá, e se esse fundo imobiliário der problema? Você vai perder esses R$ 10.000, né? Estou sendo aqui categórico com vocês para vocês entenderem que de fato o investimento não é brincadeira. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, porque é o teu dinheiro que você trocou por horas da sua vida que você está colocando em jogo lá. Operar sem estratégia clara. Mais uma vez, acho que é a terceira, quarta vez que estou falando. Montar uma estratégia, né? Eu vou colocar uma estratégia, eu quero ter 25% da minha carteira em renda fixa, 25% em ações, 25% em fundo imobiliário, e aí o restante ali eu vou colocar essa carteira em criptomoeda, por exemplo, né? Então é só um exemplo didático aqui para vocês entenderem. Isso é uma estratégia.
quantos por cento eu vou querer colocar lá nesses ativos. Então, você vai começar a pensar já dessa maneira aqui. E aí, depois que você fez a tarefa de casa, você começou a investir tudo certinho, você começa a ver os juros compostos trabalhando ao seu favor. O que são juros compostos? Por exemplo, eu investi lá R$ 100. Comprei lá R$ 100 em fundos imobiliários. Aí no mês seguinte, esse fundo imobiliário me pagou, por exemplo, R$ 10 desses R$ 100 que eu investi. É só um exemplo. Aí eu não vou ter R$ 100, eu vou ter R$ 110. Eu vou pegar esses R$ 10, vou comprar mais cotas de fundo imobiliário e esse juros compostos ele vai começar a trabalhar ao meu favor, porque eu vou ter o dinheiro que eu investi, mais o dinheiro do meu rendimento e o juro do mês seguinte vai ser ao todo, né? A esse dinheiro que eu tinha, mais o dinheiro que investi, esses rendimentos, e eu vou reinvestindo e reinvestindo, é o que eu faço, né? E essa bola de neve começa a girar ao meu favor. Tem uma frase que eu vou ler para vocês aqui, que falam que foi Albert Einstein que falou essa frase, mas eu não acredito que ele tenha dito isso daqui, que ele falou assim, que os juros compostos é a oitava maravilha do mundo, né? Então, se ele disse isso, a gente nunca vai saber ou não, mas de fato que é uma maravilha você ver o seu rendimento lá, os juros compostos trabalhando por eles, sim. Eu tenho aqui, pessoal, coloquei uma imagem aqui para vocês dos frutos, né? Então veja aqui, eu tenho aqui um pezinho, né? Posso falar aqui que isso daqui é uma angiosperma, com certeza, porque ela tem fruto, né? Para quem não sabe, eu sou da área de ciências e biologia, também sou formado em artes visuais e matemática, então eu tenho 3 graduações e hoje em dia eu atuo, né, na área de ciências e biologia. E essa plantinha aqui, ela faz muita analogia com esse livro, que é um livro aí muito bacana que foi lançado esse ano do Thiago Nigro, né? Que o título dele é assim, O Homem que Comprou o Tempo. E nesse livro, o Thiago ele faz uma analogia bem interessante que ele fala assim, que o nosso dinheiro ele é como se fosse um fruto, né? Você tem duas escolhas. Você pega esse fruto e você come esse fruto. Ou você pode pegar esse fruto, enterrar ele, que as sementes que estão nesse fruto vão produzir mais plantas, né? Mais árvores ali com mais frutos. O investimento é exatamente isso. Você pega teu rendimento no final do mês, o teu salário, e você vai decidir o que você quer fazer com ele. Você vai gastar esse dinheiro, ou você vai pegar esse dinheiro e vai investir para que ele te gere mais dinheiro assim, sendo mais frutos, né? Então, os investimentos aqui. Muito bem. Então, quais são as premissas necessárias para você, iniciante que quer começar? Comece pequeno, né? Eu só tenho R$ 500 para investir por mês. Invista. Eu só tenho R$ 300. Pô, mas esse mês ali me apertei, sobrou R$ 150. Invista. Por quê? Existe um neurotransmissor no nosso sistema nervoso que se chama dopamina. Dopamina é a sensação de recompensa, né? Então, quando você tem uma recompensa por algo que você esperou, aquilo vai gerando dopamina e você vai viciando. Por isso que a gente pega o celular e fica girando lá no Instagram, passando os reels. Porque isso vai dopaminando o nosso cérebro. Eu vi um reels, passei. Dopamina, dopamina. E você vai viciando. E o investimento é a mesma coisa. A gente fala que é um vício do bem, né? Então você vai viciando nesses dividendos aí. Invista regularmente. Desculpa, pessoal, porque hoje é sexta-feira, estou gravando uma sexta-feira e o dia todo dando aula, né? Então a garganta já está pedindo arrego. Invista regularmente. Regularmente, quando eu falo, é todo mês. Não importa se você vai investir 100, 200, 500, mas coloca uma meta. Fala, ó, todo mês eu quero investir R$ 500. Todo mês eu quero investir R$ 1.000, 2.000, R$ 5.000. Coloca uma meta, né? Com isso, você vai ver que essa dopamina vai ser mais intensa no teu cérebro aí. Diversifique seus ativos. Como eu falei para vocês, nunca pegar todo o dinheiro e colocar só no ativo, porque se der algum problema, você vai perder parte do seu patrimônio ali. Então, comece pequeno, investe regularmente e diversifique seus investimentos.
A educação financeira é uma coisa que agora que nós estamos tendo nos colégios aí, mas ainda ela está engatinhando, né? Então, a educação financeira, ela é um dos processos que vai ser implantado nas escolas de maneira gradual. E acredito eu que quanto antes você começar com tanto a educação financeira ou com os investimentos, a sua aposentadoria ela vai vir aqui de maneira mais rápida, né? Paciência seu maior investimento aqui que você vai dedicar vai ser o seu tempo, né? Pode ter certeza disso. Tempo para assistir esses vídeos, para estudar, para analisar. Então você vai evitar tomar decisões compulsivas às vezes, né? Então, eu vou vi lá um fundo imobiliário barato, vou comprar ele sem ler o que que ele faz, como é que ele gerencia o dinheiro. Então, evite, pessoal, tanto o FOMO quanto essas decisões impulsivas aqui. Lembre que é a constância e a disciplina ao longo prazo vão fazer você ficar à frente ali. Todo professor pode ser investidor, né? Por que não? Os professores aí, uma classe tão bonita, né? Porém que não é tão valorizado assim, e você mesmo pode ser um professor para os seus investimentos. Como assim? Eu vou ensinar o meu dinheiro aonde ele tem que ir, o que que ele tem que seguir, né? Quais são os passos que eu vou fazer o meu dinheiro trabalhar para mim. Então você pode sim também ser um professor, só que o professor aqui dos teus investimentos, né? Um professor ali que vai ensinar os outros que estão perto de vocês ali, a vocês, né, a investir com sabedoria. Muito bem, conforme eu tinha dito para vocês, agora eu vou mostrar a minha carteira aqui, né? Então a minha carteira, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Muito bem. Só mostrando aqui que os meus primeiros investimentos, né? Então eu comprei lá Banco do Brasil, né? Olha aqui quando que eu lancei, 14/5/2024, foi meus primeiros lançamentos. Antes disso, eu já tinha ali a minha reserva de emergência. Então, primeiro, como disse para vocês, eu montei minha reserva de emergência. Aí eu comecei a comprar lá fundos imobiliários, ações, fui comprando ativos internacionais, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. E hoje a minha carteira ela está dessa maneira, né? Então deixa eu colocar aqui para vocês desde o início. Então, desde o início, desculpe, eu comecei aqui, né, no mês 5 de 2024. Vejam como é uma escadinha, né? Eu comecei lá com esse valor de R$ 34.000, aplicando lá em fundos imobiliários, em ações, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, né? Hoje eu estou com esse valor aqui, que é um valor simbólico ainda, se a gente for analisar de outros investidores aqui, mas o que que eu quero mostrar para vocês? Que você pode começar pequeno. Eu não tenho R$ 34.000 para começar. Eu não comecei com R$ 34.000, né? Eu comecei com menos. Só que aqui eu lancei esses investimentos com R$ 34.000, mas eu comecei a investir lá desde o momento que eu comecei a montar a minha reserva de emergência. E aí o que que acaba acontecendo? Aqui estão meus ativos. Não vou mostrar a minha carteira toda para vocês, mas só para vocês entenderem, né? Então, eu invisto em ações, em fundos imobiliários, criptomoedas, em ETFs, eu vou explicar futuramente o que que é, Tesouro Direto e eu tenho a minha reserva de renda fixa aqui, tá certo? Então, pessoal, foi um vídeo aí mais explicativo para que vocês tenham aqui a coragem de iniciar. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, certo? Então, fique com Deus, até o próximo vídeo e a gente se vê por aqui.